É um prazer enorme estar aqui com vocês, né, de ter sido convidada. Estou assim, né, nervosa, mas muito grata ao Senhor por poder falar um pouco do meu trabalho, né, de coisa que eu comecei não faz tanto tempo, né. Para quem não me conhece, eu sou Micheline Silva, eu sou personal organizer, não fui personal organizer a minha vida toda. Trabalhei em outras empresas, em outros ramos totalmente diferentes. E mais ou menos há quase 3 anos, quando a empresa que eu trabalhava estava fechando, eu descobri a profissão, que já era uma coisa que eu fazia nas outras empresas que eu trabalhava. Sempre que eu ia começar no setor, eu começava organizando ele para poder trabalhar. Então, sempre que eu chegava para tomar aquele departamento, eu dizia, eu posso organizar? Eu posso mudar isso? Então, eu sempre ia lá com a etiqueta, mudava, reformulava, porque eu me sentia melhor depois que eu fazia essa organização. Então, era uma coisa que eu já fazia, mas eu não sabia que era profissão. E há pouco mais de 2 anos e meio, mais ou menos, eu fui a São Paulo para fazer o curso. E, efetivamente, tem 2 anos e meio que eu só trabalho com organização. Então, é uma coisa bem nova. Eu não conhecia a profissão, mas já existia aqui em João Pessoa. Não sou pioneira, né? Então, eu comecei a trabalhar com organização, que era uma coisa que eu gostava. E aí fui aprender sobre isso, porque muita gente pensa que trabalhar com organização é simplesmente gostar de organizar ou saber fazer uma dobra. Na verdade, você precisa se capacitar em tudo que você vai fazer. Então, quando eu fui a São Paulo para fazer os cursos, eu fui justamente me capacitar para poder começar a trabalhar, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Quando você quer investir num novo ramo, quando você quer trabalhar com uma coisa que você gosta, eu entendo assim que o Senhor ele vai colocando você no caminho que Ele quer. Né? Então, Ele me usou e me capacitou da forma que Ele queria. Porque eu sempre gostei, mas nem conhecia como profissão. E para quem me segue, né, que eu acho que tem alguns seguidores que já me disseram que estavam aqui, eu gosto muito de limpeza de casa e de organização. Então, as duas coisas que eu amo. Então, através da limpeza, eu conheci a organização. E como eu já disse algumas vezes lá no meu Instagram, né, que na minha casa, eu já comecei a organizar a casa desde pequenininha. Então, minha mãe, quando a gente tinha lá 3 anos, ela botava a bacia em cima da mesa e a gente ia secar a louça. Então, as tarefas lá em casa eram divididas. Né? A gente tinha esse costume. Então, aqui já voltou, né? Vamos lá. Então, já me apresentei, como vocês sabem, eu sou Micheline. E aí, eu lendo sobre a mulher de Provérbios, né, não tem como você falar de organização, você ler a Bíblia e você não lembrar da mulher de Provérbios. Né? E o que mais me chamava a atenção era todas as tarefas que ela executava. Porque ela era boa mãe, ela era boa esposa, ela era excelente em tudo o que fazia, ela administrava a casa, a palavra diz que ela acordava primeiro, executava todas as tarefas. Quando as pessoas que estavam dormindo acordavam, ela já estava com tudo pronto. Ela vendia, ela era comerciante, ela era dona de casa. E aí eu me perguntava, meu Deus, como ela consegue fazer tudo isso? Como é que ela consegue dar conta de tanta coisa? Quando você vê uma pessoa assim, que faz tanta coisa, você diz assim, meu Deus, eu não consigo fazer nem um terço. Quando eu chego em casa, depois do meu trabalho, só quero dormir, deitar. E não, ela era a primeira a acordar e a última a dormir. E ela era excelente em tudo que fazia. E eu não consigo enxergar outra forma dela conseguir executar todas as tarefas se ela não fosse uma pessoa organizada. E o tempo dela, que eu deixei aqui bem em destaque, o tempo dela era muito bem administrado. Hoje eu escuto muita gente falando sobre tempo. Muita gente manda direct para mim, Micheline, eu não consigo fazer o que você faz. Eu não tenho tempo. Ou você faz isso porque é o seu trabalho. Na minha casa eu tenho filho, eu também tenho uma filha. E eu cuido da minha filha sozinha desde que ela nasceu. Então, eu tinha que dar conta da casa e da minha filha e trabalhava fora. Então, eu fazia tudo e eu conseguia dar conta. Então, o que a gente não consegue fazer é porque a gente não prioriza o nosso tempo. A gente começa a deixar as coisas de lado e, ao invés de dar prioridade ao que importa, a gente vai ali, quer ver uma foto no Instagram, chegou uma mensagem no WhatsApp. Aí você vai olhar aquela mensagem, mas aí você já passa para uma outra rede social. E quando você olha ali, você está 1 hora e meia, tranquilamente mexendo naquele celular. Então, experimenta deixar o celular no silencioso, desativar todas essas notificações e começa a executar uma tarefa dentro de casa.
você vai observar que em 1 hora você consegue fazer muita coisa. E organização é isso. Você tem que se organizar e dar prioridade para que as coisas comecem a funcionar. E não é a falta de tempo que nos persegue, é a falta de organização. Porque tempo, todas nós temos o mesmo. Então, se fulano consegue executar todas as tarefas naquele tempo, a gente também consegue. Só é a gente dar prioridade. E aí eu vim para falar com vocês sobre os benefícios de ter uma vida organizada, né? Qual é a vantagem, Micheline, de eu me dedicar no meu trabalho, com meu marido, com meu filho e ser organizada? E aí, eu vou falar primeiro o que eu faço, né? O que é um personal organizer? Muita gente faz essa pergunta, eu digo, qual é a sua profissão? Antes eu dizia, né? Gerente. Qual é a sua profissão? Personal organizer. Nossa, o que é isso? O que é que faz um personal organizer? E personal organizer, ele vem para trazer o quê? Praticidade para a sua vida, né? O meu trabalho é trazer praticidade para o cliente de acordo com a necessidade dele. Não é a minha vontade que vai estar na casa do cliente, mas eu tenho que entender a necessidade do meu cliente para chegar lá e fazer um trabalho que para ele seja gratificante. E não tem nada melhor do que você estar ali organizando e o cliente chegar para você e dizer, meu Deus, eu nunca pensei que eu poderia organizar dessa forma. Eu nunca pensei em usar isso para facilitar a minha vida. Então, é isso que a gente faz. A gente tenta trazer a praticidade para a vida do nosso cliente. E uma coisa que é muito... Assim, todo mundo diz assim, não, a minha casa... Olha, não se preocupe, minha casa ela é muito arrumada. Ou, você tem certeza que você nunca viu bagunça maior do que essa? Não, mulher, já vi bagunça maior, nem se preocupe. Então, a preocupação de todo mundo é essa. Mas arrumar é diferente de organizar. Quando eu arrumo uma casa, eu vou ter as coisas que estão, de uma certa forma, ordenadas. Por exemplo... Eu poderia fazer de conta que aqui é uma gaveta. Então, aqui eu colocaria um lençol, um bodyzinho, aí aqui um shortinho. Está arrumadinho, mas está prático? Não. Porque se eu quiser usar esse lençol, eu vou ter que tirar tudo isso daqui para poder utilizar o que está embaixo. Então, arrumar é isso. Está bonitinho visualmente, mas não está prático. Organização, ela traz o quê? Praticidade. E por que a gente usa todo esse aparato? Justamente para aproveitar melhor o espaço e trazer algo que fique prazeroso de se usar. Porque se eu digo para você, não, coloca aqui uma pilha de blusa. Se você não é uma pessoa muito organizada, à medida que você vai usando aqui essa blusinha aqui, a outra já está toda bagunçada. E aí, daqui a pouco, o que foi organizado já está todo destruído. Então, organizar é diferente de arrumar. É isso que a gente tem que ter sempre em mente. E aí eu colocar algumas fotos aqui, né, de um antes e depois. O primeiro, o que está aqui desse lado, ele é um guarda-roupa que a cliente ela tinha separado as peças e para ela estava tranquilo, porque ela colocou ali o lençol, uma prateleira só de lençol de infantil, um solteiro, uma casal, uma queen. Só que se você observar na foto, tem aí lençol de baixo, lençol de elástico e fronha. Fica prático você pegar todos os dias. Pegar lá, escolheu aqui o lençol, aí vai nessa outra pilha aqui, escolhe o outro e esse daqui. Se eu já posso deixar na minha prateleira, como eu deixei na foto do lado, o jogo completo. Então, eu faço o quê? Eu já organizo, já desço tudo juntinho e na hora da troca é muito mais prático. Então, eu vou tirar isso daqui, substituo o lençol da minha cama e o que vai lavar, já vai lavar todo o conjunto. Evita de estar a fronha mais clara do que o lençol. Quem aí na casa é assim, a fronha é bem acabadinha, o lençol de cima é bem novinho, o de baixo nunca nem viu água, porque ninguém usa. Fica só aquele edredom ali em cima. Então, é por isso que a gente deixa conjunto. Existe uma lógica para arrumar. Eu não simplesmente digo, não, vou deixar aqui todo junto, que é para você não ter trabalho. Não, é por uma lógica, é pensando que você vai desgastar mais uma peça do que outra. Tudo vai em torno de uma lógica. E aí, eu fiz essas mudanças, que para a cliente, né, ela gostou, aprovou. Aqui são formatos que a gente utiliza na hora de organizar. Muita gente me pergunta assim, mas Micheline, eu tenho a minha gaveta organizada, mas está lá assim.
uma pilha de blusa, uma pilha de short, uma pilha de calça. Você vai conseguir ver o que está embaixo? Não. Geralmente você vai usar o quê? Tudo que está em cima. E sempre o que vai para a lavanderia é o que está em cima. E aí o povo chega e diz assim, mas meu Deus, fulano só tem essa roupa. Menino do céu, todo canto que fulano vai, ela está com essa peça. Não tem condições, justamente por isso, porque ela não visualiza. Eu cansei de fazer organizações na casa de meus clientes. Teve uma cliente minha que ela disse assim, Micheline, toda sexta eu saio com meu esposo. E toda sexta-feira eu comprava uma roupa, porque eu nunca encontrava nada dentro do meu armário. Depois que você organizou o meu closet, eu não compro mais nada, porque eu vi o que eu tenho, além do que eu preciso. Então, você tem que dar visualização para as peças, porque aquilo que não é visto não é usado. E organizar em formato de cascata facilita essa visualização. Ordenar por cores também é uma outra faceta que a gente faz para deixar tudo à vista. Então, tudo isso vai facilitar a rotina. E até mesmo quando você organiza em cascata, a pilhazinha que está aqui em pezinha, ela não vai se desmanchar. Porque você tirou uma pecinha aqui de trás, as outras elas vão se acomodando, uma atrás da outra. É como um efeito dominó. Então, é bem mais prático. Aqui é mais uma organização que eu fiz e a gente sempre faz o quê? Procura aproveitar o roupeiro, o armário, seja qual for o ambiente que eu vou organizar, e eu observo as peças que as pessoas têm. Às vezes você colocou lá um guarda-roupa, na primeira prateleira você botou calça, mas o que você usa mais é roupa íntima. Então, a gente vai fazendo essas alterações, claro, de acordo com o que o cliente permite, para facilitar essa rotina, porque é isso que a gente está tentando buscar, facilitar a rotina do nosso cliente. Deixa eu dar aqui. O caminho para a organização é simples, mas o primeiro passo precisa ser dado e depende unicamente de você. E realmente é assim. Não adianta você chegar para mim e dizer, Micheline, eu vou lhe contratar para fazer uma organização da minha casa, se o que eu vou fazer lá você não vai manter. Se o que eu vou levar para você, a casa toda não vai participar. É muito comum as pessoas me disserem assim, mas meu marido não arruma, meu filho não ajuda. Mas eles não fazem isso porque a gente não incentivou. Então, a casa precisa participar da organização. O que você vai fazer, o seu marido e os seus filhos, a secretária que tem na sua casa, ela precisa participar desse processo. Porque senão a bagunça ela vai voltar. Quando só uma pessoa organiza, se só você mexe naquele armário, se é só você que usa, dificilmente ele vai bagunçar. Mas se tem mais de uma pessoa mexendo ali, então com certeza, se não tiver tudo alinhado, essa bagunça vai voltar. Então é importante que esse processo seja feito por todos que moram na casa ou no escritório, seja onde você for organizar. E aí vocês vão me perguntar, mas tá bom, Micheline, é assim, né? Mas como é que eu organizo? O que é que eu faço? Como é que eu faço para deixar a minha casa organizada? Eu já li em livros, já vi outras pessoas falando, não, começa uma gaveta. Tem muita gente que diz assim, não, abre a primeira gaveta, tira tudo que tem nela e organiza. Aí, no outro dia, você passa para a segunda. De repente, quando você vê duas, já dá vontade de fazer uma porta inteira. Eu já acho que para você começar a organizar, você tem que primeiro esvaziar o armário por completo. Tirar tudo que tem dentro dele. Mas tudo, do jeito que eu tenho roupa, Micheline, depois que eu tirar tudo, depois de um mês é que eu volto. Porque não vai dar tempo, não. Só que eu vou tirando, e aí tem um passo a passo da organização. Eu vou esvaziar o armário. Depois que eu esvaziar, eu vou categorizar. E o que é categorizar? É separar os itens por tipo, por cor, por modelo. Se eu tenho vestidos de manga longa, 3/4, manga curta e regata, eu vou separar, eu já vou tirando do armário e eu já vou separando. Eu não faço assim, ó, jogo em cima da minha cama. Não. Eu tiro e já vou separando. Então, tá lá, uma pilha de longo, uma pilha de curtas, uma pilha de regata, uma pilha de camiseta, outra de calcinha, outra de sutiã, está tudo separado. À medida que eu estou tirando as peças do armário, eu já vou categorizando. E nesse processo do categorizar, que eu já estou com tudo separado, eu começo aqui, ó, tá uma organização categorizada. E tudo separado por cor e tipo, aqui já está organizado, né? Mas à medida
que eu vou fazendo essa categorização, eu tenho que fazer um passo que é muito importante e a maioria das vezes é muito doloroso para muitas pessoas, que é o descarte. Né? Que tem gente que diz assim para mim, eu não vou chamar você na minha casa não, porque eu sei que você vai chegar lá e você vai jogar tudo. Muita gente diz isso para mim. Ou, quando eu termino de fazer a organização, aí eu recebo direct. Tu tirou quantas sacolas desse armário? Porque estava tudo tão tumultuado que as pessoas acreditam que eu tirei metade para que ele ficasse daquela forma. Quando, na maioria das vezes, nem tirei tudo isso e, na verdade, eu não tiro, né? Eu incentivo o cliente a ele ver o que ele tem e ver se realmente ele necessita. É muito comum as pessoas comprarem demasiadamente sem saber nem por que usam. É aquela ideia do organizado e do arrumado. Né? Às vezes você está com uma casa que você apresenta está arrumada, mas você não sabe onde as coisas estão. E aí, na hora do desespero, quando você vai para o trabalho, ou é uma apresentação do seu filho, ó, final de ano, apresentação do filho, a blusa com certeza é branca, né? Todo final de ano vai usar um branco. Aí a escola diz, não, eu quero azul marinho. Aí você diz, eu só tinha branca. E agora? Mas ele tem um azul marinho, que eu lembro que ele tem um azul marinho, eu já vi esse azul marinho aqui. Aí começa. E quando você quer uma coisa, é cego, né? Você olha lá, tira tudo, e aquela peça parece que ela se enganchou em outra, você não vê. Aí você, não, tá bom, vou gastar dinheiro, vou comprar. Comprou. 2 dias depois, tá lá aquela roupinha, escondidinha, dentro de uma outra blusinha, que você tinha lá colocado, arrumado. Então, quando você faz esse processo, que é um passo a passo, Micheline, se eu não terminar tudo, eu tirei tudo do meu armário, eu não tenho nem cama para dormir. Você não está com ele vazio? Você não já categorizou, está lá os itens separados. Pega aquela pilhinha de vestido manga longa, define uma prateleira, para que no dia seguinte você retorne. É assim que eu faço na casa do cliente, se eu pego um closet muito grande, que tem muitas peças, eu vou separando e depois eu vou mexendo, porque eu já sei onde vai estar cada objeto. Então, fica muito mais fácil de você organizar. E o descarte, você precisa entender que não é aquela roupa, não, eu vou descartar. Vou pegar aqui uma sacola, tudo isso aqui vai ser descarte. Botei aqui dentro. Vou deixar esse aqui lá no meu quartinho de trás. Porque aí, a minha secretária vai levar para a cidade que ela mora, lá no interior. Tá certo. Prefere assim? Prefiro. Tá bom. Aí você guarda. Aí a secretária olha e faz, não tem como eu levar, não. Não é muita coisa. Tá bom, vai levando de pouco a pouco. Aí eu volto para fazer uma manutenção, depois de 3, 4 meses, aquela sacola ainda está ali. Porque você desapegou, mas de fato você não desapegou. Então, quando você for fazer o descarte, você tem que separar as categorias do descarte. Se aquilo realmente serve para outra pessoa, para ser doado, você já separa. As que estão rasgadas, furadas, que é lixo, vai para lixo. E o que tem alguma coisa de conserto, você manda para a costureira. Mas saiu do descarte, saiu para descarte, ela tem que sair de imediato. Porque quanto mais tempo você mantém aquilo ali dentro de casa, você não se desfaz. Ontem alguém me falou assim, eu tinha separado uma sacola na minha casa só de descarte, já fazia alguns meses que ele estava para descartar. E aí eu fui para um evento, aí eu lembrei, eita, eu queria ir com a blusa. Eita, já sei onde é que ela está. Está na sacola do descarte. Fui lá, peguei a blusa, botei, fui para o show. Depois que eu voltei, lavei e devolvi para o descarte. Eu digo, mulher, o que nada é isso que tu fizesse? Tu usou a blusa que tu ia descartar. Foi, mulher, ela combinava demais com o evento que eu ia. Mas eu tinha ela, já fazia 5 anos. E eu nunca tinha usado, mas nesse dia deu certinho. Se uma peça que você não usou, com exceção de uma roupa que é de frio, que é de tempo, se você não usou por 1 ano, você não usa mais. Eu já peguei casos de cliente que eu cheguei na casa dela para organizar, eu não conhecia ela me contratou por telefone e ela tinha 200 calças. Não era, eu contei. Eu tenho mania de contar, eu vou fazendo as coisas, eu vou contando porque eu quero saber quantos pares vão caber, quantos cabides vai caber, então eu tenho mania de contar. E aí eu contei 200 calças. Só que o que me chamou mais atenção era que as calças tinham do 36 ao 46. Aí na minha cabeça, eu disse assim, já sei, a casa tem mais de uma mulher.
A casa tem mais de uma mulher, só pode, não tem condições. Aí eu cheguei para a secretária da casa e eu disse, mulher, me tira uma dúvida. Tem quantas mulheres aqui? Ela disse, só tem ela. Aí eu disse, como assim? O resto é tudo homem. Os 3 filhos são homens, o marido dela e ela. Aí eu, perdi agora. O que é que eu boto de visível? Se eu não conhecia ela, não sabia o porte físico dela, né? E agora? Aí deixei separado, esperei ela chegar no almoço. Quando ela chegou no almoço, aí eu vi que o número dela era mais ou menos o meu, né? Aí eu disse, né? No 36 não entra, nem, né? No braço. Aí eu disse assim, ô mulher, me tira uma dúvida. Tem aqui do 36 ao 46, eu queria saber o que você usa. Eu já sabia que era um 46, porque ela era eu, né? Então, eu já sabia que não podia ser um 36. Aí eu disse assim, mulher, qual que você usa? Ela disse assim, mulher, eu uso 46. Então, eu disse, eu posso deixar aqui visível no cabide? Ela chamou em 46. E as outras? Eu disse assim, ela vai descartar, né? Na minha cabeça, eu esperei ela dizer isso, vou descartar. Aí ela disse assim, mulher, assim, as outras, tu dobra e bota no maleiro. Aí eu disse, eita, Jesus amado, 200 calças. Aí, tá certo. Não, mulher, sabe o que é que acontece? Eu tenho um problema. Quando eu vou numa loja, eu chego lá, aí eu olhei, gostei muito daquela calça. Se a vendedora disser para mim que só tem tamanho infantil, eu levo. Porque eu gostei. Eu disse, mas mulher, tu nunca vai usar? Ela disse, mas eu gostei. Isso é uma doença. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Prova uma roupa e vê se realmente dá em você, se você gostou, para você levar para casa. Já esgotado. E aqui, eu trouxe os organizadores, né? Vocês, quem me segue vê, né? A gente usa muito organizador. E o organizador, ele vai fazer o quê? Ele vai facilitar a rotina. Se eu utilizo um aramado como esse, eu vou estar aproveitando a altura do meu armário. Se eu utilizo um cesto, eu vou estar categorizando os itens. Então, imagina, se eu tenho aqui uma prateleira de pratos. Se eu colocar ela inteira só com pratos, eu vou ocupar esse espaço. Se eu uso um organizador, eu vou diminuir, eu tenho espaço para as outras coisas, né? E aí, a gente utiliza desses objetos para facilitar a organização. Essa aqui é uma organização de banheiro, o antes e o depois, e aí está categorizado por tipo, se é pele, se é cabelo, se é rosto, tudo isso a gente faz durante o processo. E aí, como eu falei, aqui são os objetos que a gente usa, os cabides, né? Está aqui dentro, não dá para ver, mas... E o que eu falo sempre para vocês, né? Eu utilizo cabides infantis para colocar as calças. Porque um cabide adulto, a perninha ela é muito fina, então acaba que quando você está organizando, a calça fica bamba, né? Se você observar seu cabide, ou ele está assim ou ele está assim. Quando você usa um cabide grande. Então, usa aí a dica, pega um cabide infantil, pode ser até o infantil, esse aqui ainda é o juvenil, pode ser o menorzinho que esse, que acomoda melhor as peças. Aqui, uma observação, como era antes o armário, como eu organizei utilizando aramados. Aí mais as colmeias, né, as famosas colmeias, né, que é um xodó da organização. Aqui é o gabarito, né, o famoso gabarito, que todo mundo pergunta, como é que dobra, que plaquinha é essa? Ó, a plaquinha é assim, ela tem tamanhos diferentes que a gente usa também de acordo com a necessidade, com o tamanho da roupa do cliente que a gente vai utilizar e como a gente vai acomodar melhor na gaveta. E manter, é o importante o quê? Se você vai organizar, você precisa manter essa organização. Né? Você precisa entender, a gente diz assim, que organizar é dar uma casa para cada objeto. Então, tudo que você tirou, você tem que devolver para o lugar. Não adianta você organizar e depois tudo ficar bagunçado novamente. Então, chega em casa no final do dia, dá uma olhada na casa, passa com um cestinho, cria o hábito. Coloca um cestinho como esse, passa pela casa e vai tirando aquilo que está fora do lugar. E aí você vai colocando, você vai ver que é muito mais fácil organizar uma coisa que já está limpa e organizada do que você fazer aquela faxinona quando está tudo muito sujo. E quais os benefícios de uma vida organizada? Né? Se eu preciso me organizar, mas para que eu vou me organizar? E os benefícios você vai parar de procrastinar. Então, aquilo que você fica adiando, é muito ruim. Às vezes, você chega em casa, você olha aquela sujeira e aquela bagunça. Seu armário vai caindo tudo assim. Você abriu, ele cai tudo em cima de você. Chegou uma visita, você sai correndo para esconder tudo que está pelo chão. Se a visita disser, posso pegar um copo aqui para tomar? Não, mulher, deixa que eu pego. Porque o copo é capaz de cair em cima da pobre da mulher. Então, se você ficar adiando essa tarefa, que é procrastinar, aquilo que você tem que fazer, quando você organiza, isso aí
normalmente você vai conseguir se organizar melhor. Outra, você não vai se estressar. Então, você vai estar com a mente vazia, tranquila. Então, você vai economizar também, né? Economizar com o quê? Com compra de medicamento. Então, você vai estar cuidando da sua saúde física, mental. Então, economizou dinheiro, você não vai estar comprando o que você não precisa. Aquela blusa que você não encontrava, você vai ver. Então, a organização traz economia para você. Você precisa ser o quê? O exemplo na sua casa. Se você é organizado, a sua família vai se organizar. Então, ser organizado, você vai ser o exemplo. E, por fim, o tempo. Aquele tempo que vocês nunca tinham, é aquele que você vai ter para estar com a sua família, com as pessoas que você ama, quando você tem realmente uma vida organizada. E aí, para quem quer saber mais dicas e informações sobre o meu trabalho, aqui está o meu Instagram. Obrigada a vocês. E lembrem-se, organizem-se. Organização traz paz. Organização traz paz. Obrigada. Eu estava com saudade de vocês. Quem estava aqui a última vez que eu vim? Minha sogra mandou lembrança para vocês. Sério, que eu fui falar, né? E ela viu a palestra. Olha, manda um abraço para elas, lembrança. Estou dando recado. Eu não gosto de palhaçada. Mas esses dois aqui estão demais. Gente, olha, vamos calar a boca aí, porque eu convidei vocês, mas não foi para estar nessa palhaçada. Eu vou apresentar, mas a palestrante sou eu tenho primeiro me apresentar, entendeu? Vamos ficar caladinho aí, tá certo? Que eu já apresento vocês. Não é porque eu convidei 2 seres para vir comigo, aí vem brigando, desde que eu saí de casa, é uma briga dentro dessa caixa, porque um acha que tem razão, o outro também acha, e eu não consegui. Mas aqui eu vou conseguir para fazer esse encontro desses dois. Mas, eita, gente, vocês estão lindas. Gente, eu passei um perfume de rico, eu reconheço de longe. Não é que eu passe, que eu tenha. É porque minha sogra tem, aí eu reconheci. Passaram o perfume em Samara, aí eu olhei de longe. Eu disse, eu vou já me aproximar. Cheguei lá, eu disse, minha colega, me empresta aqui, que eu sei que é perfume de rico. Bora, eu estou cheirosa. Não, se vocês quiserem me abraçar, vocês vão ver, eu estou arrasando no cheiro. Mas eu vou falar de saúde emocional, né, gente? A psicóloga é doida, veio para cá falar o quê? Da sogra dela? Apesar de que a sogra faz parte, né, do meu pacote. Mas, enfim, vou dizer um negócio para vocês. Quem aqui teve uma chateação essa semana? Depois a gente vai fazer, no final a gente vai fazer um exercício. Eu queria contar uma fofoca para vocês, mas como não tem ninguém fofoqueira aqui, eu não vou contar. Certo? Que é uma fofoca bem pesada, mas eu não vou contar, porque ninguém é fofoqueira. Mas, enfim, vamos falar de saúde emocional, né? Porque as mulheres, elas têm mais facilidade de se estressarem. Sabiam que nós somos as pessoas com tendência a deprimir mais do que os homens? Pela carga de hormônios e outras coisas mais, né? Porque a gente faz tudo e a gente deve delegar. Nunca a gente tem que absorver tudo, porque senão vocês vão ficar deprimidas, chatas, envelhecerem chatas. Viu aquela senhora aqui? Deve ser o sonho de consumo, para vocês ficarem tudo bombado. Eu vou fazer 60 anos, mas eu já estou me sentindo, né? A gente tem que se fortalecer, porque senão ninguém vem ajudar. Mas como fazer, como ter saúde emocional, como lidar com essas coisas que a gente vive, com essas loucuras, com nossos abandonos de criança, de adolescência, com nossos abusos sexuais. Como lidar com as dores, com os traumas e fazer um projeto novo de vida. Como ir para frente. Como ter sanidade para ter santidade. A sanidade só precisa a cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele nos dá sabedoria para que a gente possa ter esse equilíbrio emocional. E aí eu vou apresentar as criaturas, antes que me deixem doidas,
né? Eu vou apresentar logo. Antes que me aperreiem. E aí, louconas? Respeita que isso aqui é uma conferência séria. Ai, gente, eu não posso falar direito com vocês. E aí, princesas? Eu sou o coração. Imbecil. Para de falar assim comigo que tu não sabe de nada. Eu vivo amor, eu vivo a dor. Eu vivo todas as emoções. Eu sou top. Top. Isso aí é uma otária. Tudo sente demais. Eu não. Eu sou calculista. Eu sei fazer tudo com tranquilidade. E o que é que tu consegue com tua tranquilidade? Não vamos brigar aqui os dois não, né? Ok? Vamos nos entender que vocês sabem que não podem andar separados. Tá certo? Muito bem. Esse é o coração. O coração fica calado, não precisa mais falar, deixa que eu falo, que eu sou a palestrante. Coração, quando sente dor, sente para lascar. Quando sente amor, se entrega. Quando sente raiva, quer matar. Aliás, eu ia contar um negócio para você, até falei para a Samara, quando eu desejei que meu marido morresse. Mas não vão sair por aí falando mal de mim, que depois eu vou explicar depressinha, que eu acho que vai dar tempo. Quando é traída, quando está enamorada, quando se chateia, menininho vítima, chateadinha. Aí a razão, você nem deixou eu falar. Não, porque vai falar besteira, é melhor ficar calado. A razão foi abandonada? Larga isso para lá. Não faz falta. De boa. Coração. Estou arrasada, fui abandonada, nada mais me interessa no mundo. Acho que eu vou me suicidar. Aí a razão diz, suicidar para quê? Ninguém vale a pena. Mas a gente precisa dos dois. Correto? E eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando a gente quer que nosso Senhor Jesus Cristo ouça nossas orações, a gente precisa respirar, orar. Sabe aqueles momentos difíceis? Coração loucão, foi abandonado, querendo morrer. Mas aí é a hora, eu enquanto ser vivente, o ser do céu, criado à imagem e semelhança de Deus, vocês precisam aprender a respirar. Eu digo que toda mulher cristã que acredita que Deus é Deus, que o Cristo nos salvou, ela respira antes de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer atitude na vida, até de comprar as barrinhas de cereal. Ela tem que olhar o negócio lá. Não posso comer, que está cheio de carboidrato. Não é assim, doutora Ívia? Tem que respirar e olhar e trazer a razão, porque o coração vai dizer, vamos comer uma picanha. Uhul, vamos comer uma farofa. Aí a razão, come não, doidão.
come não que tu vai ficar cheio de gordura. E aí vai botar um estente, né? Apesar de pastor Sérgio não é de comer essas coisas, que ele é fitness, não é não? Né? Então é por isso que quando a gente respira, quando a gente tem uma chateação, quando a gente tem uma raiva, a gente precisa trazer essa razão para chegar perto dessa emoção que está fora de controle. Está fora de controle para nos trazer para o prumo. Gente, eu não estou dizendo que é para a gente ignorar nossos sentimentos ruins. Ao contrário, ter contato com esse sentimento, sentir, respirar, entender por quê. E aí, identificando isso, faz uma oração a Deus, ressignificar esse sentimento e direcionar de uma forma mais positiva. Essa história do meu marido, que eu desejei que ele morresse, eu passei muito mal por isso. Porque eu, uma mulher cristã, na igreja, eu não morava aqui em João Pessoa. Aí tive uma raiva grande. Não me pergunte o que foi, que eu não me lembro mais. 12 anos, a idosa aqui não lembra mais. Enfim. E eu fiquei 2 dias, porque eu fiz o pedido e desfiz o pedido. Mas aí eu achei que Jesus não me ouvia mais. E eu fui para o pastor. Pastor, me tire da igreja, dos negócios aí que eu sou voluntária, porque eu sou a pior pessoa do mundo. Ele disse, mas por quê? Eu disse, eu desejei que meu marido morresse. E ele ficou assim, não, minha filha, qual foi o tipo de morte? Eu disse, eu não cheguei nesse nível. Aí ele disse, não, mas como era assim essa morte? Eu disse, não, pastor, é assim. Ele me fez uma raiva, eu queria que ele fosse 3 dias morrer. Aí ele disse, ai, nosso Senhor Jesus Cristo. E voltasse diferente, né? Então era uma morte de 3 dias. Aí ele trouxe a razão, porque eu estava desesperada, né? Porque eu amo meu bem. Aí eu fiquei desesperada de perder meu amor, né? Aí ele disse, pensa bem, o que é que tu queria que morresse? Eu entendi o comportamento dele. Quantas vezes a gente tem raiva de uma colega no trabalho e a gente não entra em contato? Por que eu estou com raiva dessa colega? O que foi que ela me fez? Tem sentido essa raiva? Ou eu já tenho alguma coisa contra ela? Você primeiro precisa ter a conversa interna. A conversa interna. Coração e razão. Para entender o sentimento. Porque senão você se destrambelha e faz o quê? Não quero mais falar com Fatinha. Fatinha me traiu. Gente, por favor. Em qualquer relacionamento na vida de vocês. Sabe por que vocês se chateiam fácil? Porque vocês não têm a conversa interna, razão e coração. Por que eu estou assim? O que me causou? Isso vale a pena eu ficar tão zangada? E aí eu oro ao Espírito Santo. Senhor, me ajude. Se for alguma coisa que tu não dá conta, porque tem coisa que a gente não dá conta. Não é verdade? Tem dores que vêm, um abandono do marido, um abandono de um filho, uma raiva com a sogra, com a mãe. Tem coisa que a gente fica desesperada. Quando a gente está nesse desespero, o que a gente faz? Gente, respiração é tudo. Principalmente para a gente falar com Deus. Respira. Analisa. Sente. Acolhe teu sentimento. Não vai, eu não posso sentir raiva do filho. Pode. Agora entenda o que é que está acontecendo. Por que você está assim? Entendeu? Isso eu tenho que ficar olhando de vez em quando para ti, para eu não me perder do tempo. Entendeu o seu sentimento, acolhe, entende por que está acontecendo e pede ajuda a quem pode. E é nesse momento que Jesus te ouve. O Espírito Santo, vocês sabem que ele é super sensível, né? Me diz uma coisa, aí tu está no maior pau com teu marido dentro de casa, ou com teu filho. O Espírito Santo está com a bênção na mão, aí ele vai descendo, chega lá, está uma confusão, o que é que ele faz?
Se vocês sabem disso, que danado que vocês não se aquietam e não vão resolver a vida de vocês. Gente, vamos sair dessa conferência dispostas a arrumar a casa, a botar as coisas no lugar, emocionalmente, parar de tudo e se chateia. Vocês não creem no Deus? No Pai de vocês? Então, vamos respirar, identificar o que é que está acontecendo, entender as limitações, que se eu perguntar assim, quem é que gosta de fofoca aqui? Levanta a mão. Só eu. Eu estou arrasada. Vocês vão para o céu e eu vou ficar. Quem é invejosa? Eu e tu, colega. Bate aqui. Quem é maledicente? Eita, minhas colegas. Perfeito, estamos juntos. Mas nós estamos em recuperação, sabe por quê? Porque a gente reconhece. Se eu chegar para uma de vocês e dizer, mulher, aconteceu um negócio ali horrível. Aí tu já vai chegando. Sim, mulher, me conta. Gosta de fofoca, minha linda? Gosta. Mas aí a gente ora a Jesus para não fazer o que Deus não gosta. Então, quando eu reconheço, eu descobri que era invejosa. Aí eu morro de inveja da minha irmã, que ela sabe fazer tudo. Ela sabe fazer tudo. Sabe fazer bolo, sabe arrumar casa, sabe fazer. E eu tinha inveja dela. Quando eu identifiquei isso, eu redirecionei o meu sentimento de uma forma positiva. É isso que a gente tem que fazer. É a gente ter essa conversa interna com a ajuda de Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, para a gente entender o que a gente está realmente sentindo, acolher. Então, uma coisa eu vou dizer, a gente já está quase no final, depois eu só quero falar com as que se chatearam essa semana, para a gente fazer cadê o menino, só para fazer um solozinho? Para a gente entender o que é que acontece, a gente identificar se a gente é invejosa, se a gente é fofoqueira, se a gente, sei lá, qualquer outra coisa. Uma vez pastor Sérgio, logo que eu vim congregar aqui, ele falou uma coisa que até hoje nunca me saiu da cabeça. Enfrente seu lado ruim. Aí eu disse, esse é o caminho para a cura das nossas emoções. Reconhecer quem eu sou, que eu tenho um lado que não é bom. E quando eu confesso isso a Deus, eu passo para a cura. Para a gente se curar internamente. Entendeu? Agora, quando a gente faz de conta que não, imagina, eu nem desejei que meu marido morresse. Hoje eu dou palestra e falo para todo mundo, desejei sim, ele fez alguma coisa aí que eu não me lembro, mas fez, né? Mas então, a gente tem que entender, nós somos seres humanos, mulheres maravilhosas. Gente, vão resolver as questões de vocês. Agora, também não vão ficar dando trabalho para Jesus toda hora de pedir uma coisa. Peçam as coisas sérias, aquilo que tu não dá conta. Porque aquela briga com aquela colega do trabalho, aquela tu dá conta. Vai resolver com ela, vai ver o que é que está acontecendo. Essas coisas pequenas, assim, tu pede a direção do Espírito Santo, mas também não fica aperreando demais. Pede as coisas que tu não pode. Aquelas dores que você não consegue, pede ao Espírito Santo. Pede a Deus, porque Ele resolve. Entreguem a vida de vocês a Deus, porque Ele dá sabedoria para vocês resolver essas pequenas questões. Muito bem. Aquelas mulheres que se chatearam essa semana, dá para ficar de pé? E, gente, o que é isso? Vocês estão vendo como a gente se chateia toda semana? Com tudo. Bem suavinho. Muito bem, nós vamos fazer o exercício. Para eu finalizar, nós vamos fazer o exercício. Eu quero que vocês fechem. Dá para diminuir a luz um pouquinho? Eu vou falar bem suave. Eu gostaria que vocês ficassem caladinhas. Eu
Eu queria que vocês entrassem em contato com essa chateação. Pode continuar, por favor. Entre em contato com essa chateação, com o que deixou vocês tristes. Fechem os olhinhos. Sintam essa chateação. E agora, elevem o pensamento a Deus. Apresentem a Ele nesse momento essa chateação. Respirem. Respirem profundamente. Profundamente. Entrem em contato com o Senhor nesse momento. Entreguem essa chateação a Deus. E nesse momento eu quero que vocês façam mentalmente uma breve oração a Deus por essa chateação, para que Ele dê as ferramentas para vocês resolverem e tirarem isso do coração e ficarem aliviadas. Então, estão mais relaxadas? Estão relaxadas? Eu já vou encerrar. É assim que a gente faz, é esse equilíbrio. O tempinho eu sei que é curto, mas pelo menos para vocês terem pelo menos uma dica de como fazer esse encontro de razão com emoção sem se desesperar, porque o Senhor é maior do que tudo. Obrigada. Bem, gente, eu comecei aqui com essa frase, começar minha fala com essa frase: o dinheiro é um excelente servo e um péssimo senhor. Então, são duas relações que podemos ter com o dinheiro. E eu queria fazer primeiro uma provocação a vocês. Para vocês, o dinheiro é servo ou é senhor? Bem, então, eu sou a Aline Alencar. Eu sou analista de sistemas, eu sou apaixonada pela forma como o planejamento financeiro pode ajudar a realizar sonhos. Sonhos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, tudo com planejamento. E aí você pode perguntar, mas por que falar de dinheiro na igreja, né? Que assunto, um assunto tão, digamos assim, profano, por que a gente vai trazer aqui para o púlpito da igreja? Mas uma coisa que muita gente não sabe, ou talvez saiba, mas não lembre, é que o dinheiro ele é a causa de muitos conflitos familiares. O dinheiro tem levado gente a suicídio, o dinheiro tem causado rupturas, o dinheiro é uma das maiores causas de divórcio. Ele leva a tristeza, a ansiedade, a problemas, outros problemas físicos, né? Ele, além de nossa desorganização financeira, pode prejudicar o nosso testemunho como servas do Senhor, né? Então, o nosso testemunho ali fica prejudicado de acordo com como a gente lida com as nossas finanças. Eu trouxe aqui uma pesquisa para a gente se basear, né? Uma pesquisa que foi feita em 2018, que fala que apenas 33% dos brasileiros conseguiram guardar um dinheirinho em 2018. Isso é pouco, porque em outros países é um hábito muito comum fazer aquela reserva. E quando a gente olha para outros fatores, por exemplo, desses 33%, menos da metade foram mulheres. E por que essa nossa aversão a dinheiro? Assim, nós somos maioria da população, mas somente 40% dos brasileiros que pouparam são mulheres. O Tesouro Direto, que é uma modalidade de investimento muito fácil, que você faz pelo celular, que não dá trabalho nenhum, que tem risco praticamente zero. O Tesouro Direto, ele tem apenas 30% de mulheres lá. A Bolsa de Valores tem 22%. Então, assim, nós estamos distantes desse mercado. E, assim, a gente vai ver nessa palestra, né, a gente vai ver um dos motivos de isso se dar dessa forma. Tem um livro que eu li quando eu tinha 17 anos, não pratiquei tudo desde lá, mas ficou na minha cabeça, né? Ficou na minha cabeça alguns conceitos. Um livro que eu recomendo, que é Pai Rico e Pai Pobre, e nesse livro se fala sobre a corrida dos ratos. E o que é a corrida dos ratos? Ela nos afeta demais em vários aspectos. É aquela situação de, percebo que não tenho dinheiro, então eu vou precisar trabalhar, trabalho duro.
E aí eu ganho dinheiro. Aí eu vou fazer o quê? Comprar coisas. E compro tudo, gasto todo o meu dinheiro. E aí percebo que não tenho dinheiro de novo. Então eu trabalho mais ainda, eu ganho mais dinheiro, eu compro mais coisas e não tenho dinheiro de novo. E vai esse ciclo todo. E tem gente que passa a vida na corrida dos ratos, a vida toda. Aumentou R$200 no salário, arrumou uma conta para fazer. Então, aumentou qualquer 50, qualquer valor, já arruma uma outra coisa para preencher. Então, nunca sobra. E você vai vivendo dessa forma e vai achando que é normal. E aí você também vai vivendo, correndo atrás do dinheiro, né? Sempre correndo atrás. O dinheiro sendo seu senhor, porque você precisa sempre correndo atrás, não seu servo. Outro conceito que se fala também nesse livro, nesse Pai Rico, Pai Pobre, é o conceito de ativo versus passivo. Ativo e passivo desse livro é no sentido de o dinheiro, ele trabalha para você ou não? Então, ele fala muito da mentalidade de pessoas ricas e da mentalidade de pessoas pobres. Mentalidade, né? Pobre e rico. Então, ele fala que as pessoas que pensam mais em o dinheiro trabalhar a seu favor, né? Elas investem em ativos, que são coisas que gerem renda para você. Um imóvel alugado, um negócio próprio, os investimentos, as aplicações que você faz. Enquanto a maioria da população, ela acha que tudo que tem que gastar é com passivo. Então, compra casa, compra carro, compra roupa, compra tudo. E aquilo ali gera despesa, porque casa você tem que manter, carro você tem que manter. Então, você vai acumulando patrimônio, mas não tem dinheiro trabalhando para você. Vai chegar uma época, lá na frente, que você não vai ter de onde tirar dinheiro para suportar tantos gastos que você construiu ao longo da vida. Justamente porque você não deixou nada ali reservado, trabalhando de forma a você estar dormindo e o dinheiro está rendendo para você. Então, é uma mentalidade muito diferente. Esse livro, ele muda mesmo o mindset em relação às finanças. Eu recomendo muito. É de uma linguagem muito fácil, que é Pai Rico, Pai Pobre. E aí você começa a pensar de outra forma. E aí, eu pensando comigo, por que as mulheres não investem, né? Qual é essa dificuldade das mulheres investir? Dificuldade do brasileiro em geral, mas mais das mulheres. Então, tem alguns mitos. Eu vou trazer 4 mitos para vocês. O mito 1 é que quem poupa ou investe não aproveita a vida. E aí, gente, eu queria trazer aqui essa imagem de banana. Quem gosta de banana, da fruta banana? Pronto, maioria. Banana é universal. Aquele docinho que a doutora Ivia que falou que a gente não pode comer do açúcar, pelo menos da banana a gente pode. Então, a banana é uma fruta barata que permite fazer muitos pratos e que a gente fica sempre botando na nossa cabeça de que para se divertir, para comer bem, a gente tem que gastar. A praia é de graça. Às vezes a gente pensa, não vou, porque eu vou gastar R$50 para comer um filé com fritas que vai fazer mal para o seu corpo. Se você se planejar, se organizar, preparar a sua frutinha, preparar o seu sanduichinho, levar tudo, você se diverte do mesmo jeito. Gasta R$2 de água de coco e se diverte do mesmo jeito. Então, muitas vezes é a nossa cabeça. A gente acha que para ser bom tem que ir para o DW, não pode ir para outro lugar, não pode fazer um jantarzinho em casa. Lógico que ir para um restaurante é bom, né, gente? Mas assim, eu estou falando de frequência e não de momentos especiais que a gente precisa também aproveitar. Então, as melhores coisas da vida custam pouco ou são de graça. A nossa salvação em Cristo, né? Para nós é de graça, para Jesus custou muito. Então, o outro mito que eu trouxe aqui para vocês é que o mercado financeiro não é para mulheres. E aí, isso me espanta, porque nós somos mais precavidas, nós somos tidas como mais pé no chão do que os homens são mais destrambelhados, né? Assim, até no trânsito mesmo, pode ver que mulheres causam menos acidentes. Então, a gente é mais precavida, mas, assim, nos investimentos a gente está fora, está, né, ignorando esse mercado. E aí, eu trago novamente a mulher de Provérbios, a mulher exemplar de Provérbios 31, que Micheline já falou. Aquela mulher era uma mulher de negócios, era uma mulher que entendia de lucro, uma mulher empreendedora, uma mulher que sabia negociar, que cuidava das finanças da sua casa. Aqui no versículo 18, fala que ela administra bem o seu comércio lucrativo. Ela cuida dos negócios da sua casa, lá no 27, e não dá lugar à preguiça. Ela sorri para o futuro. Por quê? Porque ela se precavê. Deus está no futuro? Tá, mas Deus também nos deu ferramentas para pensar o nosso presente, o nosso planejamento. O outro mito é que não ganha o suficiente para investir.
E aí eu faço uma outra provocação a vocês. Então, quer dizer que você paga 180 de TV a cabo por mês, mas você não tem dinheiro para investir. Fale-me mais sobre isso. Fale-me mais sobre você não ter dinheiro para investir, mas você ir todo fim de semana para um salão fazer escova e fazer unha, porque você não pode fazer em casa. Hoje eu posso, viu, gente? Hoje eu fiz escova, mas hoje pode, né? Tem sempre as exceções. Mas, assim, o que eu estou falando é de aquela rotina que você... Porque você botar na sua cabeça, por preguiça, por comodidade, você acaba achando que tem que gastar aquele dinheiro. E aqui eu não me refiro às famílias, às pessoas que ganham um salário mínimo e que têm que sustentar uma casa. Obviamente que aí não tem como fazer mágica, né? Você precisaria arranjar outras fontes de renda para poder haver o dinheiro do investimento, né? Eu estou me referindo aqui porque o consultor de finanças, né, Gustavo Cerbasi, tem muitos livros, bem famosos no Brasil, né? Ele fala que muitas pessoas que vêm com problemas financeiros não são as que ganham o salário mínimo. Porque não importa, não é o que você ganha, mas o que você gasta. Então, tem gente que ganha 10 mil, que ganha 20, que ganha 50 e está endividado do mesmo jeito. Porque gasta tudo que ganha, porque está na corrida dos ratos. Aumenta um pouquinho, já arruma o que gastar. Um outro ponto é que guardar dinheiro é não ter fé. E aí a gente ignora as muitas passagens bíblicas onde Deus fala sobre planejamento. A forma que Deus fez, que Deus criou o mundo, né, a forma como Ele dividiu o trabalho, sinal de planejamento. A formiga, um ser tão pequeno que é exemplo para nós, ela junta no verão, para que quando chegue no inverno, ela tenha a provisão que ela juntou. A história de José do Egito, que é fantástica. Lá, especificamente em Gênesis 41, fala de como José do Egito foi usado por Deus para receber para desvendar aqueles sonhos das vacas gordas, das vacas magras, para que os 7 anos de fartura ele aproveitasse para que nos 7 anos de escassez houvesse mantimento, não só para o Egito, como para muitas nações vizinhas. Então, o que é isso? É planejamento, é Deus nos ensinando. E muitas outras passagens, né? E aí... Daqueles 33% dos brasileiros que investem, 88% investem na poupança. E aí você pode pensar, que bom, estão investindo, é uma forma de investimento. O problema da poupança é que ela é extremamente ineficiente. Então, quando você investe na poupança por desconhecimento, por falta de informação, você está deixando de ganhar. Porque existe, por exemplo, o Tesouro Direto, que é uma modalidade de investimento extremamente acessível, fácil. E só para trazer um exemplo, por exemplo, aqui eu tenho no Tesouro Selic, né? No Tesouro Direto, aqui um exemplinho de quanto a gente ganharia. Se a gente fez um investimento de R$10 mil, um exemplo, e ficou ali depositando R$1.000 todo mês durante 5 anos, se a gente tivesse deixado na poupança, a gente teria um valor. Se a gente tivesse deixado no Tesouro Direto, a gente teria outro valor que difere da poupança, R$ 2.318,85. Então, isso aí é simplesmente uma decisão. Eu quero poupança ou Tesouro Direto, porque é muito fácil. Então, às vezes, a gente não conhece e fica deixando de ganhar, né? Deixando de ganhar dinheiro. O conhecimento é tudo, né? O conhecimento é o que a gente precisa para tudo na vida, né? E aí eu também trago um outro tema, que é o da Bolsa, né? Da Bolsa de Valores. Vocês podem... A maioria das pessoas tem trauma, né? Tem medo, tem pavor da Bolsa de Valores. Lá é onde tem menos mulheres, 22% apenas de mulheres. E eu vou somente desmistificar aqui muito rapidamente, não dá tempo para entrar em detalhes, mas eu queria falar de um ponto que a gente não pensa no Brasil, que é a aposentadoria. Muita gente espera que vai viver da aposentadoria que o INSS paga. Mas, assim, passar a vida construindo, a vida montando seu patrimônio. Casa de praia, quando consegue, né? Nem todo mundo também consegue, mas casa de praia, carro, isso, aquilo. Quando chega já na fase de usufruir, de você relaxar e dizer não preciso mais trabalhar, ele continua na corrida dos ratos, porque ele tem tantos passivos que, para manter, ele tem que continuar trabalhando. E aqui eu não estou dizendo que a gente não gosta de trabalhar, porque a maioria das pessoas querem trabalhar, mesmo depois de aposentados. Só que é diferente você trabalhar em algo porque você precisa daquele dinheiro ali, você já estando já na fase que você deveria usufruir, ou de você trabalhar em algo que você quer, ainda que não lhe remunere, porque você tem uma renda ativa trabalhando para você. Então, a ideia da Bolsa de Valores é longo prazo. Agora, o que é que acontece?
E antes de explicar o que é que acontece, deixa eu dar uma breve explicaçãozinha aqui o que é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores são empresas que vêm para abrir o seu capital, para poder elas obterem investimento. Então, vamos pegar um exemplo, o Bem Mais aqui do lado. Digamos que o Bem Mais quer captar recursos para poder fazer ampliações, para poder crescer. Então, o Bem Mais coloca lá na Bolsa as suas ações. Então, você, conhece o Bem Mais, eu gosto daquela empresa, eu acho que ela vai crescer, então eu vou lá, compro as ações que tem do Bem Mais. Então, à medida que ele vai crescendo, vai tendo seus lucros, ele vai me remunerando, me devolvendo. Eu sou também dona daquele negócio, dona do Bem Mais. Aí o que é que acontece? A gente, às vezes, não tem nem ideia do que é isso e compra qualquer empresa lá que a gente não sabe nem qual é. Quando, na verdade, o que é que acontece também com as pessoas? Ganhou 20 mil reais. Eu vou aplicar na Bolsa. Aí compra 20 mil reais de ações da Petrobras. Tem uma crise, a Petrobras cai, a pessoa sai no prejuízo e nunca mais volta. Porque a Bolsa é diversificação, é você conhecer as empresas, geralmente com negócios que você se identifique. Tem Arezzo, tem Natura, tem Grendene. Aí você vai lá, compra as ações daquela empresa, sabe que é uma empresa sólida, acompanha, distribui para que você fique em diversos setores e não apenas num só. Quando tem crise, que sempre tem, elas não lhe detonam, porque você está lá com sua renda distribuída, né? Está diversificado. Então, a Bolsa, você pode ser conservador na Bolsa. O grande problema das pessoas é aquela velha história de ganhar dinheiro fácil, de dizer assim, eu quero enricar. Eu quero que daqui para o meio do ano, daqui para o ano que vem, a minha renda dobre, o meu investimento dobre. E isso não existe, gente. Isso não existe. Existe investimento, existe planejamento, existe longo prazo, e isso faz muito sentido na Bolsa de Valores. Então, assim, eu estou dizendo isso tudo para desmistificar, para que vocês assim, tenham coragem de dizer, não, eu gostaria de começar. Não recomendo também como você chegar, agora eu sei de Bolsa e eu vou lá e vou pegar o meu dinheiro todo e botar lá. Até porque, antes de tudo, a gente tem que começar com uma reserva de emergência. Então, antes de qualquer coisa, se você não tem nenhum tipo de investimento, eu indico realmente o Tesouro Direto, que é para que você comece a ter o hábito de poupar. Todo mês você vai fazer aqueles seus aportes, todo mês você vai se acostumar a não gastar tudo que você ganha. Então, é para longo prazo, é mais voltado para a aposentadoria, é mais para você começar a pensar que talvez a aposentadoria do INSS não vá dar suporte a todas as suas despesas. Então, é bom a gente pensar, apenas 1% dos brasileiros têm uma aposentadoria além da do INSS. E aí eu trouxe algumas dicas de como a gente pode começar, né? Na verdade, essas dicas eram bem maiores. E eu vou até deixar meu Instagram para quem quiser olhar lá, que eu vou ensinar passo a passo como começar no Tesouro Direto. Mas aqui não daria tempo, então eu trouxe algumas dicas de como começar. Primeiro, conheça suas despesas. Você vai lá anotar, primeiramente, o dízimo, né, o nosso compromisso, nossa retribuição a Deus pelo que Ele faz por nós. Mas você precisa anotar, conhecer. Então, você, às vezes, acha que o que você gasta mais é, sei lá, é com salão, mas não é. Às vezes é com presente, porque quem tem filho sabe, são muitos eventos sociais, né? Então, são muitos presentes, são muitas coisas que a gente tem. Então, às vezes, a gente não sabe qual é o ralo da nossa despesa. Então, a gente precisa primeiro anotar o que a gente supostamente acha que gasta. Depois, a gente vai acompanhar. A gente vai baixar um aplicativo. Eu também posso indicar no Instagram. O que eu uso é MoneyCare, mas tem muitos outros. Só procurar o que vocês acham. Então, no aplicativo, você vai lá e anota tudo. Acabou de gastar, anota. E isso vira um hábito. Então, tudo é a questão da mudança que a gente tem aversão, depois vira um hábito. Acabou de gastar, anota até os centavos. Depois de um mês, você vai ver se aquilo é compatível com aquela previsão que você fez. Porque, às vezes, você achava que gastava, sei lá, 200 de lanche e você gastava 500. Então, você vai conseguir acompanhar através de uma anotação mais detalhada. O terceiro é que você não gaste tudo que ganha. Aquilo que a gente já falou da corrida dos ratos. A gente tem um problema, a cultura latina, o brasileiro, ele gosta muito de mostrar que está bem através do que ele tem, do que ele veste, né? do que ele compra. E isso é uma mentalidade também que você vai ver, às vezes, o pobre, quando ele ganha FGTS agora, o saco do FGTS, ele gasta todinho, ele compra tudo, ele não consegue ter uma reservinha para fazer nada. Enquanto o rico, ele está ali de boa com a camisa dele, que ele comprou, que não é tão cara, mas é boa, né? Porque também comprar coisa barata que não presta também gera um custo, né? A gente tem que comprar coisa que dure, né? Mas é importante a gente ter atenção a isso.
E outra, se livre das dívidas. Cartão de crédito e cheque especial não é coisa para a gente usar. E se você tem, se livre. Não comece a pensar em investir tendo conta para pagar. Pague primeiro as contas. Eu falo do mínimo do cartão, né? Porque dever o cartão, todo mundo divide e tem ali aquela conta para pagar. Mas eu estou falando do mínimo quando você deixa de pagar o total, que aí você está pagando juros altíssimos, e não faça isso. Pague essas dívidas. Aqui tem uma recomendação que eu trouxe para quem quiser começar. Esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, foi o que eu li ainda adolescente, que ele é muito bom, muito bom. Esse de Gustavo Cerbasi, Adeus Aposentadoria, ele é um livro muito fácil de entender, uma linguagem muito simples. Ele explica de uma forma maravilhosa. Ele explica, inclusive, depoimentos de várias pessoas dizendo: eu fiz tudo certinho, eu fiz tudo o que eu devia fazer, e eu cheguei aqui para usufruir de minha aposentadoria e hoje eu estou sem dinheiro. Então, ele fala todos os detalhes de como começar a pensar, né? E esse canal no YouTube, o canal de Natália Arcuri, eu acho que muitas de vocês já conhecem, o Me Poupe. Ela é bem engraçada, ela explica termos como taxa Selic, como LCI, como tantas coisas, como CDI, esses termos de finanças que às vezes a gente dá um nó na cabeça sem saber o que é. E ela explica de forma magnífica. Então, eu recomendo o canal dela para começar também. E aqui, eu agradeço a atenção de vocês. Eu deixei aqui o meu Instagram, é Nila, que é a linha ao contrário, Alencar, porque eu vou colocar o detalhe do Tesouro Direto. E o meu desejo para vocês é que o Senhor as abençoe, que o dinheiro seja para vocês um servo, porque o dinheiro sendo um servo, ele vai permitir, ele vai ser um meio de Deus realizar os sonhos dele na vida de vocês, através do meio que é o dinheiro. Obrigada. Tudo bem com vocês? A gente já falou sobre tantas coisas hoje aqui, né? Sobre finanças, sobre saúde, sobre inteligência emocional. E eu já percebi, tá? Que está uma tensão aqui na plateia, alguns olhares meio confusos, sem entender o que está acontecendo. O que é essa menina aí na frente com essa saia? Como é que Samara deixa essa menina subir com essa saia aí, gente? A gente vai falar sobre autoimagem. Essa menina está vestida desse jeito. Mas, felizmente, né, essas roupas aqui não é só cenário, eu vou me trocar. Primeira troca de roupa no palco da Cidade Viva, será? Gente, enquanto eu me troco aqui, eu vou estar orando pela vida de vocês, que provavelmente devem ter me xingado muito, mentalmente. E eu vou vir aqui para cá, porque isso é mais constrangedor do que entrar com essa saia. Meninos, fechem os olhos. Não era para vocês estarem aqui, não. Muito bem. Nunca vi, viu? Vou ainda trocar aqui, porque eu não sou muito de salto. Gente, eu brinquei assim, mas a minha mãe sabe que eu ia entrar desse jeito. Ela está aqui hoje. Mãe, cadê a senhora? Está ali, né? Se ela não soubesse que eu ia entrar assim, ela ia ser a primeira a se levantar e vir aqui me tirar do palco. Vamos lá. Pronto, essa sou eu, gente. É assim que eu me visto normalmente, tá? Prazer, eu sou Mara Medeiros, sou personal stylist. E eu gosto muito de brincar com meus estilos. Mas o motivo de eu ter entrado aqui no palco, causando esse choque, é porque eu queria falar para vocês que a imagem ela tem um poder de comunicação incrível. Ela faz parte da comunicação não verbal. E essa comunicação não verbal, ela está incluindo nossa expressão facial, nosso cheiro, nossa postura. E a nossa roupa também, ela faz parte disso. Gente, não tem a ver, a percepção que a gente tem sobre as pessoas não tem a ver com o nosso gosto pessoal, certo? Isso é uma construção natural e social que acontece com a gente. Então, quando você escolhe se vestir de determinado jeito, você está comunicando alguma coisa, consciente ou inconscientemente. E eu espero que até o final dessa palestra você tenha consciência do que você veste, tá certo? Mas por quê?
essa comunicação, ela faz parte de uma comunicação não verbal. É uma coisa que foi, sei lá, colocada como uma técnica, faz parte, sei lá, de uma consultoria de imagem mesmo? Não. Certo? Na verdade, isso vem sendo construído desde o início da sociedade, né? A gente vive numa civilização onde tudo é muito simples, muito fácil de entender, mas antigamente não era assim. Eu queria que vocês saíssem agora, nesse momento da civilização que a gente vive, e você imaginasse agora você uma guerreira, certo? Com uma lança, e você está no meio de uma mata, caçando, e de repente, na sua frente, pula outra guerreira. E aí como você vai saber se essa mulher que pulou ali na sua frente com uma lança é sua inimiga ou é sua aliada? Você vai perguntar para ela? Porque se você perguntar ela foi inimiga, ela vai te estraçalhar antes de você terminar a pergunta, né? Então, muito provavelmente vai ser através do que ela veste, das cores, da pintura, do jeito do cabelo. Então, a roupa, ela comunica algo desde muito tempo, gente. Ela diz quem você é, ela diz o que você faz, ela diz a que tribo você pertence, a que classe social você pertence. Até a Rosa falou aqui do perfume, né? Perfume de rico, perfume... Pois é, tem uns perfumezinhos meio água, tem uns perfumezinhos de rico. Então, tudo isso comunica quem você pertence, onde você pertence e quem você é. Certo? Eu acredito no poder da imagem. Não porque eu trabalho com moda, já trabalhei com moda sustentável há mais de 10 anos. Eu sei que eu tenho um cara de 20, mas eu tenho 30 anos, tá? E aos 18 anos foi quando eu realmente comecei a trabalhar com isso de forma oficial. Mas eu cresci no meio de malhas, de linhas de costura. E a minha mãe, ela é costureira, né? Então, eu sempre cresci nesse meio. Mas não só por isso eu acredito no poder da imagem, como hoje também eu trabalho com marketing, com mídias digitais, e eu sei que uma imagem bem produzida, gente, ela é capaz de fazer vendas incríveis. Mas, como eu estou dizendo, eu não acredito no poder da imagem, não apenas porque, sei lá, a gente consegue através de técnicas fazer isso, mas porque nós carregamos um traço, uma característica que se chama Imago Dei. Quando Deus fez o homem, Ele colocou a imagem e a semelhança dele em nós. O que isso significa? Significa que nós temos o completo, toda a nossa completude. Assim como Deus é completo, assim como Deus é trino, toda a nossa completude fala de Deus. A sua, seja moral, socialmente, seja inteligência emocional, seja sua saúde, tudo, inclusive a sua aparência. Quando Deus colocou esse traço em nós, Ele estava nos dando uma missão. A missão de ser reflexo de Deus na terra. Reflexo é uma coisa superficial, né? A aparência também. É uma coisa bem superficial. Mas se não fosse importante, gente, Deus não teria pensado em cada detalhe. E é tão bom, né? A gente ter as sensações que a gente tem com a nossa superfície. A gente consegue tocar, a gente consegue ver, a gente consegue abraçar. Tudo isso com a nossa aparência. E, infelizmente, a história conta que Adão e Eva caiu, né? E quando Adão e Eva caiu, o que é que acontece com a imagem e semelhança de Deus? Ela não foi destruída, gente. Pelo amor de Deus, a imagem de semelhança é a imagem de Deus, né? Não é destruída assim por um pecado, né? Mas, apesar do coração caído não destruir a imagem e semelhança de Deus em nós, ele distorceu, né? Ele fez um desfoco ali do que seria. E, gente, isso é tão sério que a palavra diz que Adão e Eva, que Deus disse, vocês vão morrer se vocês comerem do fruto. E aí, Adão e Eva não sabiam o que era morrer, né? Eles nunca morreram. Mas, quando eles comeram do fruto e os seus olhos se abriram, gente, eu fico imaginando, deve ter passado tanta coisa ruim na cabeça desse homem, dessa mulher,
Sabe, a maldade vindo assim sobre os olhos, que a palavra diz que quando eles se viram nus, eles tiveram tanto medo que eles se esconderam. Talvez eles pensassem que estivessem morrendo ali, né? Não sei, é uma conjectura. Mas você sabe o que Deus fez? Deus foi o primeiro costureiro, gente. Ele foi o primeiro costureiro. A palavra fala que Deus pegou um animal, sacrificou. É uma passagem que eu acho que passa despercebido. Mas fala que esse animal sacrificado, primeiro animal sacrificado na história, foi para cobrir a vergonha do homem. Gente, eu não tenho dúvida que isso representa o que Cristo já havia feito antes da fundação do mundo. E não só isso que ele faria, né, dentro da história, mais à frente, que ele ia se encarnar e entregar a sua vida por nós para que o seu sangue nos lavasse do seu sangue, mas nos lavasse dos nossos pecados. Mas a roupa, ela já comunicava a misericórdia de Deus. Então a roupa, gente, ela surgiu não apenas para falar sobre a nossa queda, mas ela surgiu para falar, para que a gente comunique ao outro, para que Adão comunique a Eva e para que Eva comunique a Adão que Deus teve misericórdia de nós. Não é uma coisa boba, sabe? Deus leva isso muito a sério, quem não leva é a gente. E deixa eu ver aqui. E aí, gente, isso vem para uma pergunta que entra dentro da consultoria. Mas eu vou fazer essa pergunta antes. Você tem comunicado com a sua roupa a queda? Ou você tem comunicado a misericórdia de Deus? O que você tem comunicado com a sua aparência? A queda, o pecado ou a misericórdia e o que Ele fez por nós? E na consultoria, independente do que você crê, se você for fazer uma consultoria de imagem com qualquer pessoa, elas vão te fazer essa pergunta: quem é você? O que você deseja transmitir com as suas roupas e o que você deseja que as pessoas vejam em você? Externar quem você é em Deus. Gente, é uma das coisas assim que às vezes eu tenho muito cuidado de falar, porque realmente a nossa aparência é uma coisa tão superficial, né? As pessoas podem até enganar com a aparência, podem mentir com a aparência, podem seduzir com a aparência, mas da mesma forma que o mar, ele é salgado lá em cima, onde o sol toca, as águas lá do fundo, onde não tem luz, ela é salgada do mesmo jeito. E na consultoria de imagem, a minha intenção, a intenção de qualquer um, é fazer com que você transmita aquilo que você é lá dentro, né? E é isso que eu acho tão incrível na consultoria, em transmitir quem você é, porque eu vejo que é bíblico, apesar de que não tem nenhuma base bíblica dentro das técnicas utilizadas numa consultoria. Mas eu vejo que é muito bíblico, porque o que Deus quer é que a gente transmita com a nossa aparência aquilo que a gente realmente é. Gente, isso não tem só a ver com transmitir quem Deus é ou transmitir, sei lá, para a glória de Deus ou, sei lá, como Deus nos vê. Isso não tem a ver com isso. Sabe, isso inclusive vai além, porque a gente, além de conseguir transmitir quem somos, a gente consegue se libertar de padrão de beleza, de consumismo, de imposição de moda, sabe? Que é o que eu vejo que as mulheres hoje têm mais se prendido. Eu entrar assim com essa roupa curta foi muito constrangedor para mim. Mas, gente, tem muitas mulheres que consciente ou inconscientemente usam disso aqui para se sentirem bem. Para que elas possam ser vistas como alguém bonito. Como também tem outras que, gente, se abandona geral, sabe? Virou mãe e é aquele cabelo no nó o tempo inteiro. E às vezes eu até faço essa pergunta: você se veste para você mesmo? Eu queria saber se alguém aqui se veste para si mesmo. Demais. Mas você não se veste mesmo. Sabe por quê? Deixa eu te perguntar. Quando você está em casa sozinha, entendeu, né?
Chega em casa do trabalho. Meninos, não escutem. Tira aquele sutiã. Coquezinho no cabelo, pé descalço, blusão. Aí a campainha toca, o que é que tu faz? Aí tu vem dizer para mim que você se veste para você mesmo. Eu poderia ter dito aqui no começo, gente, eu estou bem assim, estou super bem. Minhas coxas finas aqui aparecendo. Mas não, nós não nos vestimos para nós mesmos. E é tanto que vocês se surpreenderam pelo fato de eu ter entrado daquele jeito. Porque vocês não esperavam que uma palestrante pudesse estar aqui no palco da Cidade Viva, vestida daquele jeito. Obrigada, viu, Samara? Gente, eu quero partir aqui para algumas dicas práticas, certo? Colorimetria. Alguém já ouviu falar sobre isso? Colorimetria. Quem trabalha com cabelo também sabe um pouco sobre isso, né? Definição de estilo e guarda-roupa inteligente, que eu vou pegar um pouquinho do gancho ali de Micheline. Gente, colorimetria. Efeitos da colorimetria. Eu queria mostrar isso aqui para vocês. A colorimetria, ela, na verdade, ela não existe para aprisionar, tá certo? Ela não existe para dizer assim, você só veste azul e rosa e preto e branco e nada disso. Ela diz para você que essas cores vão te ajudar na sua imagem. E aí, eu queria ter feito isso comigo, com uma foto minha, certo? Mas eu não fiz porque dentro, o meu tom de pele, na verdade, ele é neutro. Então, minha pele consegue se adaptar a cores frias e cores quentes. Eu consigo ficar mais rosada de uma cor e consigo ficar mais iluminada de outra. E eu consigo perceber isso porque eu tenho veias azuis azuis e verdes. Se você tem, provavelmente você também tem essa tonalidade de pele. Mas essa daqui, ela tem uma tonalidade de pele fria. E eu queria mostrar para vocês. Foram olhar, né? Gente, eu vou dar outras dicas, tá? Vou dar outras dicas. Essa menina aqui, ela é uma blogueira, tá? Tá ali a referência dela, se vocês quiserem olhar. Ela fez essa análise e aqui ela está com um tom quente, que é o marrom. E, gente, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu vejo, tá? Olheiras mais evidentes. A pele dela está muito mais amarelada desse lado. Ela está com a boca mais pálida. Vocês estão vendo? Obrigada. E aí ela fala, né, que os tons de pele, as manchas aparecem mais. Do outro lado, ela até fala ali, ela está sorrindo nas duas fotos, mas essa daqui parece que ela está super séria, não é? E ali, ela está muito mais corada, ela está com os lábios mais avermelhados, né? Então, ela tem uma tonalidade de pele fria, que são cores azuis, pink, e tem muito mais tons e subtons nessa história, tá certo? Não tem como a gente falar muito sobre isso. Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês. Pode baixar um pouquinho a luz novamente, senão não vai dar para ver direitinho. Como vocês podem perceber se vocês têm tons quentes ou frios? Se você se adequa melhor com bijuterias pratas e batons mais rosados, você tem uma tonalidade de pele fria. Então, muito provavelmente, você vai ficar mais rosadinho com cores frias. Azuis, rosa, branco, essas cores, tá certo? Se você se adequa melhor com acessórios dourados, batons vermelhos, provavelmente você tem uma pele quente. Então, cores vibrantes vai dar show em você. Tá? E aí você pode fazer essa análise em frente ao espelho, coloca ali, vai botando batom, vai vendo, vê se os dentes ficam amarelados, vê se os olhos as olheiras ficam mais, né, evidentes. E você consegue fazer essa análise. Gente, isso é desse tamanho, perto de uma consultoria, certo? Não vai achar que agora está sabendo de tudo, mas ajuda. E aqui referências, vou falar bem rapidinho. Referências é o quê? Você consegue criar, definir seu estilo, porque você acaba vendo alguém, uma referência, uma figura pública, alguma coisa assim, que hoje é tudo figura pública, né? Figura pública, blogueiro, enfim.
essas pessoas elas se tornam referências para você. Mas um local muito bom é o Pinterest. Lá você pode criar pastas onde você vai juntando ali os estilos que você gosta de blusa, de estampa, de modelos de calça. E aí, quando você começar a perceber que tem mais modelos de um jeito do que de outro, você está começando a definir aquilo que você se sente mais, se identifica mais para ser seu estilo. E pulando bem rapidinho aqui, eu tenho o suficiente. Gente, acreditem, esse é meu guarda-roupa. Tá? Eu acho que eu poderia contar o número de roupas que eu tenho. Eu tenho muito pouca roupa. Pouquíssima. E assim, isso se dá pelo fato de você se conhecer. De você saber o que realmente você precisa. Que é o que completa muito a consultoria de Micheline aqui sobre organização. Gente, tem gente que olha uma vitrine e sai louca comprando. Nunca vai usar aquilo. Eu não faço isso. O ideal é que você planeje quando você vai comprar. Você vai comprar dentro do seu planejamento. Isso, eu preciso disso. E assim, eu posso dizer com a plena certeza, apesar de eu trabalhar com moda, apesar de eu trabalhar com imagem, eu tenho o suficiente, sabe? Comprar planejadamente. É você entrar numa loja sabendo o que você vai comprar e não saindo pegando tudo. Aí pensar que não, enfia tudo no guarda-roupa para depois chamar a Micheline para arrumar, né? E aí, nunca mais você encontra aquilo que você comprou, gente. Então, assim, só para finalizar, ter um guarda-roupa inteligente, eu vou estar falando isso mais nas minhas redes sociais, certo? Eu não coloquei aqui, mas é Mara C. Medeiros, tá bom? Se vocês quiserem procurar, eu vou estar falando. Eu tiro muitas dúvidas com relação a isso, tá? Meu WhatsApp está cheio de gente me perguntando sobre essas coisas. E eu faço isso com o maior prazer. Hoje eu não trabalho mais com consultoria de imagem, então eu faço realmente isso com muito prazer, tá bom, gente? Deus abençoe vocês.